Se você é fã de One Piece e é cronicamente online, você deve ter visto essa personagem nas redes sociais. Com um novo capítulo de One Piece, uma nova polêmica surgiu, especificamente envolvendo o design dessa personagem. Muitas pessoas nas redes sociais ficaram extremamente irritadas com Eiichiro Oda, que é o autor de One Piece, dizendo que ele fez mais um design de merda, especificamente porque ele seria um design sexualizado, enquanto outras pessoas defenderam o autor e também defenderam o design da personagem, fazendo com que os fãs de One Piece se degladiassem nas redes sociais para ver qual lado é o mais correto. E aproveitando que essa temática surgiu, eu tô aqui para poder falar sobre esse design e também para poder falar sobre essa questão da sexualização em One Piece, que para muitos é o grande problema do mangá. Você que tá assistindo esse vídeo já pode comentar também o que você achou do design, se você acha que a galera tá exagerando ou se realmente esse design incomodou você. Inicialmente, eu quero falar sobre esse design, e depois eu vou dar meus 5 centavos sobre essa questão da sexualização em One Piece. A Gunko, que é a personagem que foi apresentada no capítulo 1136 de One Piece, é uma cavaleira sagrada. Muitas pessoas criaram uma expectativa que os cavaleiros sagrados de One Piece, por se tratarem de personagens de alto nível, muito provavelmente teriam designs mais edgy ou até mesmo mais trevosos. Designs talvez um pouco mais pé no chão também. Muitos teorizavam que eles teriam armaduras e tudo mais. Só que esse design foi uma grande quebra de expectativa para muitas pessoas, principalmente porque é uma personagem que tá toda vestida, mas quando você olha bem, ela tá de calcinha. Um design, digamos, um tanto quanto picante, não é mesmo? Eiichiro Oda é um autor que é conhecido por ser meio safadinho. Ele sempre deu declarações safadas e sempre se demonstrou um grande apoiador de peitos grandes. Recentemente, ele estava treinando para poder aprender a desenhar bundas. Em Egghead, você pode ter notado que foi um festival de bundas. É porque o Oda estava treinando e, né, se ele treinou, ele tem que colocar em prática. Aparentemente, o cara tá viciado em desenhar calcinha e bunda e acabou acontecendo isso com esse design aí. O Oda é tão safado que ele se casou com uma cosplayer da Nami, tá? Só pra você ter uma noção de como que é a mente do palhaço. Como eu ia dizendo, como esse design quebrou a expectativa da maioria dos fãs de One Piece, muitos deles foram reclamar nas redes sociais, falando que o Oda, mais uma vez, meteu o pé na jaca. Ou seja, fez merda, porque seria outro personagem com grande potencial com um design desperdiçado. E muitos até afirmaram que o grande problema de One Piece seria esse, a sexualização, e começaram a falar sobre essas questões. Minha opinião sobre esse design é o seguinte, tá? Apesar de ter achado legal o design da personagem, não ter odiado tanto como a maioria das pessoas odiaram, seria impossível a gente ignorar o fato de que literalmente é uma personagem que, apesar de estar toda vestidinha com uma roupinha meio militar, ela tá de calcinha. Essa é a primeira impressão que o Oda quis que a gente tivesse da personagem. Obviamente, dá pra gente justificar que talvez isso seja uma consequência do poder dela, porque deu pra notar que o poder dela tá relacionado às roupas que ela usa, né? As roupas vão se desfazendo pra poder formar aquelas setas que ela controla. E isso poderia justificar de alguma forma ela tá só de calcinha. Outra justificativa pode ser que ela usasse bandagens ali. E lá no castelo, contra os gigantes, ela usou várias bandagens pra poder prender eles. Então, pode ser que tenha sido isso também. Só que se o poder dela é sacrificar a roupa dela pra poder conseguir abater inimigos e tudo mais, é porque o Oda quis. O autor claramente teve alguma intenção por trás disso. E se a primeira impressão que a gente tem dela é literalmente uma personagem de calcinha, é porque o Oda também quis. Ele não é inocente aqui não, tá? Ele tem culpa nesse cartório, tá bom? Que nem eu falei, eu gostei do design. Eu gosto dessa boina, lembra muito o Exército Revolucionário, os personagens lá usam esse tipo de chapéu. Eu gostei do casaquinho, eu gostei da capa, eu gostei das bandagens. Eu gostei principalmente das botas que ela usa, mas obviamente a calcinha se destaca demais. É até engraçado, porque você olha pro design da personagem e quando você vai descendo assim, você não acredita quando vê que ela tá só de calcinha. E aí, algumas pessoas afirmaram também que esse tipo de design tira a seriedade do momento e também do personagem. Porque os Cavaleiros Sagrados, que nem eu já falei, são muito hypados. E o primeiro personagem desse grupo tão hypado que a gente vê é uma mulher de calcinha. O Oda tinha a faca e o queijo na mão. Ele poderia ter sido mais sucinto nisso aí. Tudo bem, ele quer fazer as roupas dela serem usadas como combustível pro poder dela, beleza, mas ele podia ter mostrado ela inicialmente de roupa completamente. E aí, conforme ela vai lutando, vai desfazendo a roupa. A galera ia criticar? Ia. Mas eu acho que seria menos, porque é aquele ditado, tá? É aquilo que tua mãe fala no primeiro dia de aula. A primeira impressão é que fica, então se comporta. Porque senão o professor vai pegar no teu pé até o final do ano. É a mesma ideia, cara. E por se tratar de algo recorrente em One Piece, as pessoas meio que ficaram bravas de verdade, né? Porque você mexer com a expectativa do fã, rapaziada, é uma parada muito intensa, tá? É algo sério. Principalmente o fã de One Piece, que é viciado em power scaling, é viciado nesse tipo de coisa. E aí você pega um personagem que tá ali pra ser um dos mais fortes e bota pra ser uma garota de calcinha, então realmente a rapaziada ficou em choque, brava demais, caiu na porrada nas redes sociais. E até algumas pessoas fizeram ali algumas montagens pra poder melhorar o design, botando ela de calça, de bermuda, de saia e por aí vai. Só que tudo isso levanta um debate muito interessante, tá? Porque apesar de sim, muito provavelmente
ter intenções maliciosas do Oda nesse design, conhecendo o Oda e também vendo o histórico de One Piece, isso também abre margem pra gente pensar o quão puritana talvez esteja ficando a comunidade de animes. Porque veja bem, apesar de sim, ser um design ali meio esquisito, na minha opinião, não era pra gerar tanto escândalo. A rapaziada fez uma tempestade gigantesca nas redes sociais, como se o Oda tivesse cometido um crime. Tudo bem você não gostar do design, tudo bem ser um design que te incomoda, tudo bem ser uma parada que você não gostou. Mas as pessoas falarem que vão dropar o One Piece, que odiaram o capítulo, que o Oda é um maluco, que o Oda deveria se explodir por causa desse design, aí é um pouco demais. Que nem eu já falei, existe sim um histórico de sexualização em One Piece, e eu já vou falar sobre isso. Mas eu acho que as pessoas estão exagerando um pouco. E talvez algumas estejam ficando um tanto quanto puritanas também. Porque, veja bem, tinha gente ali botando basicamente o personagem de burca, como se a personagem não pudesse mostrar nenhuma parte do corpo dela. Apesar de entender qual que é o grande problema do design, eu acho que algumas pessoas estão tratando isso como se fosse algo muito mais sério do que realmente deveria, nesse caso em específico. Se fosse uma personagem numa posição esquisita, uma personagem com aparência infantilizada, uma personagem numa posição sensível, eu concordaria que realmente o Oda passou dos limites. É zoado? É zoado. É bizarro? É bizarro. É crime? Não é crime. Não nesse caso em específico, tá? Então, realmente, eu acho que algumas pessoas exageraram um pouco. E eu nem falo isso porque é One Piece não, tá? Porque eu já vi gente, por exemplo, falando que o design da luxúria de Fullmetal é sexualizado. Só que, porra, é a luxúria, cara. Tu queria o quê? E o design dela é literalmente um vestido com um decotão, mano. Ela é a representação da luxúria, então faz sentido até aquele design. Mas é muito importante entender que existem casos e casos, né? Não é porque eu concordo com o design da luxúria lá em Fullmetal, já que o conceito dela é esse, que eu vou concordar com o design da luxúria de Re:Zero, por exemplo, que é basicamente uma criança seminua. Aí você pode falar que ela não é criança, que ela tem 1000 anos de idade, por aí vai. Na minha opinião, se tem aparência de criança ou é infantilizada, pra mim é estranho, é bizarro, e aí é a minha opinião, né? E se tu tem uma outra opinião sobre isso, o problema é teu também, né, porra? Não é porque eu concordo com um que eu vou concordar com o outro. Eu acho que existem casos e casos. E até mesmo algumas pessoas começaram a falar, o design da Yoruichi de Bleach é sexualizado e ninguém fala nada. O design da Rebecca de Cyberpunk é sexualizado e ninguém fala nada. Mas quando é One Piece, todo mundo fala. Cara, tipo assim, deixa de ser burrinho. Tem como? Sério, mano. Pra que criar uma briga entre fandoms, sabe? Não é como se as pessoas estivessem atacando One Piece, criticando One Piece, porque resolveram acordar num dia e falar besteira sobre One Piece. Elas têm direito de reclamar desse tipo de coisa, tá entendendo? Principalmente as meninas que acompanham One Piece. Porque no final das contas, as grandes vítimas são elas, né? Não que você vê uma personagem sexualizada no anime vai fazer você cometer algum crime na realidade. Mas você sabe muito bem que esse tipo de gente que fica vendo eti o tempo todo ou batendo punheta pra hentai é bem esquisitinha. São pessoas ali que não são muito legais de se interagir. E muitas delas tratam mulher como se fosse merda. Não tô dizendo que a culpa é de anime, de jogo, de filme e por aí vai. Mas, de certa forma, isso pode acabar afetando a cabecinha das pessoas. Algumas pessoas podem acabar naturalizando certos tipos de agressões contra a mulher a partir disso. E quando eu digo agressão, não é dar soco, chute. São agressões ali no dia a dia, tá? Você tratar uma mulher de um jeito só porque ela é mulher. Você achar que a mulher tem que fazer algo só porque ela é uma mulher. E por aí vai, né? Então esse tipo de coisa pode acabar impulsionando esse tipo de pensamento, tá? Você pode discordar de mim. E tudo bem, tá? Você pode comentar aí o que você acha disso. Eu vou adorar ver a sua opinião. Com muito respeito, claro. Mas, na minha opinião, é muito verdade que a rapaziada que se importa muito com isso, num sentido de tipo, ai, se tirar as mulheres sexualizadas acabou o anime, são, em grande maioria, meio esquisitinhas, tá? Na minha visão, tá? Eu uso internet aí desde os 4 anos de idade e já vi todo tipo de gente. Na comunidade otaku, então, puta merda, tem muita gente esquisita. Sério mesmo, se você acha que não, eu te juro, tem. E no caso, esses seriam alguns dos problemas, né, da sexualização aí nas mídias, né, tipo anime, jogos e por aí vai. Obviamente, que nem eu já falei, ninguém vai cometer um crime por causa disso, eu espero, né? Mas realmente são coisas ali bem esquisitas. E eu vou dar um exemplo, tá? Tem gente que quando vai ver uma série, vai ver um anime, vai jogar um jogo, se a personagem não for bonitona, o cara reclama. Um grande exemplo disso é o jogo novo aí que vai lançar da mina careca. A galera ficou boladona porque a mina não é atraente o suficiente. E aí foram lá e falaram que Stellar Blade era um grande exemplo de como uma mulher deveria ser representada nos jogos, que é basicamente uma mulher com uma bundona na tela. E aí você pode gostar disso. E não tem nenhum problema de você gostar disso, principalmente se você gosta de mulheres. Eu acho que pra você deve ser mais legal ver uma bunda feminina na tela do que uma bunda masculina. Mas você concorda comigo que é um pouquinho esquisito em alguns graus? Então, com o tempo, você vai ficando quase que igual um viciado a pornô, mano. E aí você acha que o mundo tem que ser de um jeito que não vai ser. Você acha que as mulheres têm que ser de um jeito que não vão ser. E por aí vai,
tá ligado? É um problema muito mais crônico, muito mais profundo que isso. Então, realmente, dá pra gente ver aqui vários lados dessa questão. A questão da sexualização, como isso é um problema, e também a questão de como algumas pessoas estão ficando muito puritanas dentro da comunidade otaku, né? E, obviamente, falando merda por causa disso. Tem muitos casos, eu acho que depende muito do contexto, depende muito da situação. Nesse caso aqui, eu realmente acho que foi sexualizado, porque o Oda, ele é um safado, tá? É um problemaço? É um crime? Não, pelo amor de Deus. Tu pode achar feio, tu pode achar esquisito, mas tem uma galera realmente aumentando. O caso da Yoruichi de Bleach, o caso da Rebecca Cyberpunk, é um problemaço? Não, não é um problemaço. Tu pode achar feio, mas não é um grande problema. O problema é quando as pessoas só querem ver esse tipo de coisa. Só exigem mulheres se forem assim. E aí começa a estar no âmbito meio bizarro da situação. Em One Piece, de fato, a gente tem outros exemplos disso, né? Um grande exemplo aí é a Rebecca lá em Dressrosa, né? Que tem 15 anos de idade e basicamente luta pelada no Coliseu. Porque aquela roupinha que ela usa, pelo amor de Deus. Por que não é uma armadura completa? E talvez entre no mesmo lance dessa nova personagem de One Piece, que seria o fato de talvez não vender. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Porque a Saber lá de Fate é uma mulher de armadura e vende pra cacete. O que Fate originalmente é um hentaizão? É. O que vendem bonecas dela seminua? Sim. Mas ela de armadura também vende bastante. Só que eu entendo a lógica, né? Provavelmente os editores do Oda opinam nesse tipo de coisa também. É algo que tem que ser comercial. Então a personagem seminua provavelmente vai vender muito mais no Japão do que uma personagem toda recatada e do lar. Então realmente eu acho que é um problema crônico do Japão. E não um problema crônico em One Piece especificamente. Eu sei, o Oda, ele quase sempre faz o mesmo tipo de corpo para as mulheres, sempre com peitão, sempre sexualizando o design delas e por aí vai. Lá em Egghead, por exemplo, os homens estavam tudo de roupa e as mulheres de bunda de fora. Lá em Wano, o pessoal tava tudo com roupa bolada e as mulheres com roupas mais sexy e por aí vai. A gente viu isso em One Piece todo. Mas na minha opinião, isso não é um problema especificamente de One Piece, tá? É um problema da indústria de entretenimento do Japão. O que tem em One Piece é um sintoma disso. Eles criaram um mercado ao redor disso. O otaku japonês é muito mais esquisito que o otaku brasileiro, porque a palavra otaku lá no Japão não é só de anime, é o cara que tem fixação em algo praticamente. Tem otaku de trem, tem otaku de avião, otaku de ônibus e otaku de anime, que são os caras que vão viver em prol disso, tá? Então, se você pega pra ver um vídeo lá em Akihabara, né, que seria quase que o lugar sagrado dos otakus, você vai ver um monte de esquisita na rua pra lá e pra cá. É realmente algo bem bizarro. Então, isso vem de lá. Apesar de ser um país que tem uma taxa de natalidade baixíssima porque ninguém bota o boto pra nadar, a galera lá é muito safada. E ao invés deles encontrarem uma parceira ou um parceiro, eles preferem ficar batendo punheta. Então é por isso que o Japão vai acabar um dia. Porque muitos lá são um bando de tarado que preferem ficar se aliviando com ficção do que na vida real. E aí acaba dando esse tipo de merda aí. Então, One Piece tem esse problema? Tem. Mas que nem eu falei, a origem do problema não é o One Piece, é a própria indústria. O One Piece tem um sintoma disso, né? Igual vários outros animes e mangás que a gente vê por aí. Obviamente, tem animes e mangás que não tem esse tipo de coisa tão escrachada. Mas até tem. Só que o One Piece, o Oda também é um safado. Então, a gente vê esse tipo de coisa mais vividamente em One Piece. E você pode odiar isso. Tudo bem, mano, é a tua opinião, tá? Eu realmente acho que em alguns casos é pra todo mundo ficar puto mesmo e sair reclamando por aí. Que nem o caso da Rebecca lá em Dressrosa. Porque, pô, é uma menina ali de 15 anos pelada lutando no Coliseu. Ou o caso da Bonnie também, é um caso aí recente. Eu acho que a intenção do Oda ali foi mostrar que ela é inocente, porque ela é uma criança, e que o Luffy também é tão inocente quanto, porque ele teria um coração de criança. Por isso ela não se importaria com o Luffy olhando pra ela enquanto ela se troca e tudo mais. Não que ele tenha olhado, né? Mas eu acho que a intenção do Oda foi essa, mostrar que os dois ali são basicamente crianças. Só que o problema da questão é que naquela época a gente não sabia que ela tinha 12 anos. Mas o Oda sabia, né? Então realmente fica esquisito, principalmente a forma como ele desenhou ela, que é basicamente uma menina de 12 anos, ok, com um corpo de adulta, mas, obviamente, pelada, né? Não mostra ali o biquinho do peito, mas ela tá pelada, gente. Mas nesse caso aqui, eu realmente acho que foi uma grande tempestade em um copo d'água, apesar de entender todos os problemas desse design. Uma parada que eu esqueci de comentar, e que é uma das mais engraçadas dessa treta toda, é que uma rapaziada tava dizendo que a galera tava exagerando sobre essa questão de sexualização dessa personagem nova do capítulo 1136 de One Piece, porque em One Piece já tiveram aí mais de 1000 capítulos com homens sendo sexualizados. E aí usaram como exemplo o Frank usar uma cueca, ou o Oden dançar pelado lá em Wano, ou até mesmo o Sr. Pink, que usa lá a fraldinha, né, e tudo mais. E tem uma galera que realmente acha que isso é um argumento plausível pra poder defender esse tipo de coisa, como se realmente existe uma proporcionalidade entre sexualização masculina e feminina. Se a gente for entrar nesse mérito, né, é uma discussão muito mais profunda, com um contexto histórico
gigantesco. Mas, se a gente for observar nas mídias de entretenimento, as mulheres, elas são sexualizadas desde que as mídias de entretenimento existem. Essa questão da sexualização masculina nunca foi um grande debate, porque isso é uma questão minoritária dentro do consumo de entretenimento, e no mundo todo por si só. As mulheres comprovadamente são mais assediadas e abusadas ao redor do mundo. Então, criar uma proporcionalidade entre sexualização masculina e feminina não existe, rapaziada. Desculpa, tá? Você pode achar engraçado, de fato. Eu realmente vou achar super engraçado quando o Shanks aparecer de calcinha no próximo capítulo de One Piece, mas nesse caso em específico, realmente não existe comparação, tá? Você pode achar que a galera tá exagerando, porque eu realmente acho que a galera deu uma exagerada, mas não faz sentido você dizer que os homens são sexualizados em One Piece, então as mulheres também podem e tá tudo bem. Não faz sentido, beleza? Era só isso mesmo que eu queria comentar e tinha esquecido. Pode seguir aí o vídeo. Comenta aí o que você acha disso tudo, pô. Tu gostou do design? Tu não gostou? Tu acha que sexualização em animes é um problema? Tu acha que não? Tu acha que é só desligar o cérebro e vamos? Ou você realmente acha que é importante pensar nesse tipo de coisa? Comenta! É muito importante que vocês comentem sobre esse tipo de coisa aí, porque isso ajuda a rapaziada, às vezes, a mudar de opinião ou ter um debate mais sadio sobre esse tipo de coisa, tá? Vamos usar o campo de comentários do YouTube para algo produtivo, além de briga. Aproveitando que estamos falando de One Piece, eu já te indico também o meu último vídeo sobre o One Piece, tá? Que eu falo sobre as mudanças que vão vir aí no anime de One Piece 2025. Inclusive, mudanças que podem afetar a censura do anime. Pode ser que o anime de One Piece não tenha mais censura. Então, clica aqui nesse vídeo, porque você vai ver um ótimo vídeo sobre essa questão, tá? Obrigado por ter assistido até aqui, se inscreve no canal para mais vídeos desse tipo, e eu te vejo no próximo vídeo.